Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa que vocês me pedem muito e que é de dúvida coletiva de muitas pessoas, muitas mesmo. Uma galera tem dúvida de como você configurar a memória RAM, como identificar a frequência da memória RAM, como aplicar as frequências corretas da sua memória e também como você identificar se você aplicou da maneira correta. Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Para isso eu estou utilizando um kit de memória aqui Excalibur, da memória Team Group T-Force. É um kit de memória bem top, com LED RGB, e além disso ele trabalha com uma frequência de 4.000 MHz, ou seja, é uma frequência bem alta para o padrão DDR4, o que dá margem para a gente trabalhar até em diferentes frequências dentro desse padrão, e não é toda a placa-mãe que aceita de primeira essa frequência aqui. E eu vou inclusive mostrar para vocês o porquê. Então, para você assistir esse vídeo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal da Bichal se você não é inscrito ainda e bora pro vídeo. Pra gente começar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou desligar meu PC, tá? Então eu vou pegar aqui meu computador. Vocês podem ver que eu já estou com o CPU-Z, memória aberta aqui, mas o que eu vou fazer é desde o início mesmo, ou seja, eu quero simular você em casa que acabou de comprar uma memória RAM. Então eu vou tirar a memória RAM e eu vou colocar no computador para a gente começar esse processo do zero, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês, tá? O computador já está desligando aqui, esperar ele apagar aqui o computador. Computador desligado, vamos tirar aqui a nossa memória RAM, olha só. Puxei a travinha e aqui você pode ver, tá? É uma memória Excalibur, é um modelo bem bacana mesmo, com LED RGB. E não tem muito segredo nessa parte, eu já expliquei a instalação para vocês. Lado menor pro lado menor da trava da placa-mãe, lado maior pro lado maior. Então, se você tentar posicionar ela na maneira errada, ela não vai encaixar, não adianta você forçar. Então, você tem que posicionar ela na maneira correta, forçar para baixo, ela vai fechar as travinhas, aí tá feita a instalação. Então, partindo do ponto aqui que você vai pegar a sua memória RAM, colocar na sua placa-mãe, colocou a memória na sua placa-mãe e você sabe fazer a instalação. Então você veio aqui, fechou as travinhas e a memória está feita a instalação. Você pode seguir para o primeiro passo, que é ligar o seu computador. Não tem muito segredo nessa parte. Então, basta você dar um power e apertar a tecla Del do seu teclado. Então, nesse momento aqui agora, eu estou apertando a tecla Delete, porque eu quero entrar dentro da BIOS do meu computador. E a gente vai precisar configurar algumas coisas e vocês vão ver as diferenças ali que nós temos ali entre as frequências e o que muda. Bom, depois que você apertou a tecla Del, você vai aparecer nessa tela maravilhosa aqui que vocês estão vendo na tela, que é a BIOS do nosso computador. Aqui a gente já pode ver algumas características, né, como por exemplo a placa-mãe que eu estou utilizando, a SROC Steel Legend, né, é uma B550, o Ryzen, que é um 5700G com vídeo integrado já, mas eu estou utilizando uma RX 6800 XT. E aqui nós podemos notar aqui embaixo, ó, a nossa memória RAM, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho 16 GB de memória RAM, são dois módulos, eu estou colocando ela no slot 2 e no slot 4, então elas estão trabalhando em dual channel, tá? É importante você colocar sempre em slots alternados, então se você colocar no A1, você vai colocar no B1 a outra memória. Se você colocar no A2, você vai colocar no B2, assim você vai trabalhar em dual channel. Então é o primeiro ponto que já fica de dica aí pra galera. Segunda coisa é, aqui já aparece a frequência da memória, tá trabalhando a 4.000 MHz. Como que a gente verifica e como que a gente aplica isso? Vamos dar setinha aqui pro lado, a gente vai cair nessa tela aqui em específico. A gente vai descer até ali embaixo, ó. Cada placa-mãe vai mudar os menus, tá? Nesse caso aqui, o menu é Overclock Tweak, né? O C-Tweak. Na Gigabyte é diferente, na ASA é diferente, mas todas elas seguem meio que um padrão. Então os nomes são parecidos, vai estar sempre alguma coisa como Memory Profile, Memória Overclock, Overclock do sistema, Overclock processador, Performance, sempre vai estar alguma palavra desse tipo para você identificar esse menu aqui em cima. Aqui embaixo, nós temos as informações sobre a nossa memória RAM. Então nesse primeiro ponto aqui, ó, nós temos o Profile XMP. Quando você compra uma memória RAM, se ela for 3.600 MHz, por exemplo, você vai ligar no seu computador, ela não vai ligar como 3.600. Na maioria dos casos, ela vai aparecer como 2.133 MHz no sistema operacional, algumas vezes 2.400. Você vai pensar, meu Deus, a Pichal me vendeu uma memória de 3.600 MHz e ela na verdade é de 2.133. Vou ligar lá, vou xingar todo mundo porque tem coisa errada. E na verdade não, é bem simples o processo, tá? Tudo que você tem que fazer é entrar na BIOS da sua placa-mãe e nesse menu onde está escrito XMP, você dá um Enter em cima dele e aqui ele vai aparecer, ó, como automático, que é ele puxar aquela frequência base, ou você aplicar o perfil para essa memória RAM. Esse perfil que você está vendo aqui, ó, XMP 2.0 Profile 1, é o perfil para essa memória específica Team Group Excalibur 4.000 MHz. Aí você me pergunta, Júnior, aonde você baixou esse perfil? Eu não baixei em lugar nenhum, tá? Ele vem na sua placa-mãe. Então, quando você coloca a memória ali e ele reconhece a sua memória, ele automaticamente puxa o perfil de XMP, que é compatível com essa memória. Por padrão, ele vai estar em alto. O que você tem que fazer é mudar aqui para 2.0 Profile 1.
e dá um Enter. A partir desse momento, a frequência vai estar configurada aqui para 4000 MHz, que é a frequência da nossa memória Excalibur. Aqui embaixo você consegue ver outros detalhes, ó. Tá vendo, ó? The RAM Frequency. Aqui você consegue mudar a frequência. Se eu der um Enter, ó, eu consigo alterar a frequência. Então, nada impede você de, por exemplo, às vezes você tem um processador que não tem um IMC muito bom. Ele não tá subindo com uma frequência de memória mais alta. Isso é muito normal, tá, gente? Cada processador é único, cada placa-mãe é única. Então, de repente, você compra uma memória RAM que não tá indo legal com aquele kit, tá dando tela azul, ou não tá iniciando um sistema, não é um defeito na memória RAM em si. Muitas vezes é o teu sistema que não tá comportando a frequência mais alta que essa memória RAM pode te entregar. Nesse caso, você pode ativar o XMP como eu fiz e alterar a frequência aqui nesse menu, ó. Vou dar um exemplo. A sua memória é 4000 MHz. Não tá estabilizando de jeito nenhum em 4000 MHz. Não tá iniciando. Acontece muito isso. Já aconteceu várias vezes comigo aqui no estúdio de eu pegar um processador que não aceita a frequência mais alta de memória RAM, mesmo a memória RAM sendo 4000 MHz. Então, o que eu faria? Uma memória de 4000 MHz, eu entraria aqui na BIOS e eu tentaria baixar um pouquinho. Então, eu pegaria aqui, por exemplo, ó, 3800 MHz. Eu daria um Enter aqui, um F10, salvaria aqui com o Enter e olharia se o sistema vai iniciar. Se o sistema não iniciar ainda, não tem problema. Ele vai reiniciar 3 vezes, eu entro na BIOS de novo, vou nesse menu aqui de novo, vou clicar aqui de novo e agora, em vez de 3800, eu vou tentar colocar mais baixo ainda. Então eu vou colocar aqui em 3600. Dou um Enter, um F10, um Enter para salvar e ele vai tentar iniciar com essa frequência. Então isso são alguns testes básicos que você aí de casa pode fazer para tentar estabilizar a frequência de uma memória RAM. No nosso caso em específico, eu sei que essa placa-mãe com esse processador, ela suporta tranquilo essa frequência. Então ela suporta de 2133 até 4000 MHz, que é onde eu testei, super tranquilo. Então, no meu caso, isso não é um problema. Eu vou vir aqui no menu e vou colocar aqui a frequência de 4000 MHz, que é a frequência original padrão que ela trabalha. Partindo desse ponto que eu apliquei aqui o nosso clock, o nosso XMP na memória, eu vou dar um F10 e um Enter. Agora vai ligar o computador. Pronto, nosso sistema acabou de iniciar. Você viu que o perfil de overclock da memória, na verdade nenhum overclock, é somente ativando o XMP para a gente extrair a máxima performance dela, foi aplicado com sucesso. O computador, ele não reiniciou várias vezes, ele somente deu a primeira reiniciada, ligou o sistema e já subiu. Eu sabia que a frequência da memória ia ser totalmente compatível. No seu caso, se a máquina ficar reiniciando, você espera ela reiniciar 3 vezes, ela vai entrar na BIOS, aí você faz aquele padrão lá que eu falei para vocês, de diminuindo o clock da memória RAM aos pouquinhos, para você ver aonde o seu sistema consegue comportar a frequência da memória RAM. Então chegamos aqui no nosso sistema operacional agora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é abrir o gerenciador de tarefas, botão direito aqui na área de trabalho, gerenciador de tarefas, abrir ele aqui, ó, tem o processador e tem a aba memória. Aqui na aba memória a gente já consegue confirmar aqui no cantinho, ó, que ela está a 4000 MHz. Então aqui a gente já viu que foi um sucesso. A gente conseguiu aplicar o perfil de overclock. Se ainda assim você quiser ver se realmente é isso mesmo, você pode abrir esse software aqui que é o CPU-Z. O CPU-Z é um software que faz tanto benchmark de processador, memória RAM, entre outros componentes, como mostra as informações desses componentes pra gente. Eu consigo ver que aqui está a 4000 MHz, ele sempre vai aparecer metade aqui, tá? Então ele aparece 1996, você faz vezes 2, vai dar os seus 4000 MHz. E aqui aparecem as latências, olha só. Latências essas que você pode encontrar no próprio site do fabricante. Então você entrando no site da Team Group, você indo na área de memórias, no padrão DDR4, você vai encontrar o modelo Excalibur, você vai encontrar o modelo DDR4 de 4000 MHz e lá embaixo você vai ver que ela tem diferentes frequências. Quando você olha no padrão de memórias, no padrão de 4000 MHz, você vai ver que as latências são exatamente as que nós temos aqui. 18, 20, 20 e 44, seguindo exatamente esse padrão para o 4000 MHz. Aí tem um outro detalhe, tá? Você pode olhar que tem uma latência extra ali embaixo. Essa latência extra é justamente para quando a memória não ficar compatível com alguns sistemas. Então é normal que em algum sistema ou outro ela puxe um perfil XMP um pouco diferente daquele primeiro. Ele vai puxar o segundo padrão de perfil XMP, que seria aquele padrão com uma latência um pouco diferente. No meu caso, ele puxou aqui com a latência 44. Ele poderia ter mutado diferente, por exemplo, dependendo do seu sistema. Isso é totalmente normal, tanto é que eles informam no próprio site do fabricante. Feito isso, nós confirmamos que a nossa memória funcionou. Agora seria você jogar, fazer bastante teste, para você ver se o seu sistema operacional está bem estável, a memória rodou legal e está tudo tranquilo no seu sistema. Outros pontos importantes que podem te ajudar nessas questões de frequência de memória RAM, principalmente quando dá algum tipo de problema, é verifica se o seu processador ele suporta e a sua placa-mãe suporta frequências mais altas de memória e também verifica a versão da sua BIOS. A BIOS, ela constantemente da placa-mãe, ela é atualizada. Então, quando sai uma versão nova, normalmente ela traz novas tecnologias e também suporte
a novas frequências de memória, assim como correções de bugs das versões anteriores. Então você manter a BIOS sempre atualizada, significa que você tem as correções mais atuais de bugs e também você tem a compatibilidade com os últimos processadores e as últimas versões de memória RAM. Galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de casa. Se ele ajudou, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda, compartilha com todos os seus amigos e comenta lá embaixo quais os próximos tutoriais que vocês querem ver aqui no nosso canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!